Assustadora voz no rádio, quem se esconde por trás desses sons não humanos? Você já teve a sensação de estar sendo observado? Aquela incomoda sensação de que algo ou alguém está próximo, observando cada movimento seu. Pois bem, prepare-se para uma história assustadora que vai te fazer questionar a segurança de seu próprio lar. Nos últimos meses, uma série de relatos tem sido registrada por pessoas de diferentes partes do país. Todos eles têm algo em comum, uma voz aterrorizante transmitida através do rádio. Essa voz, que parece não ser humana, tem feito com que muitos experimentem um terror inimaginável, principalmente durante a noite, quando a escuridão prevalece. Os relatos começaram a surgir quando uma pequena cidade do interior foi abalada por uma série de incidentes estranhos. Os moradores começaram a ouvir, em seus rádios sintonizados em diferentes estações, uma voz distorcida, sussurrando palavras ininteligíveis. No início, poucos deram importância, considerando apenas uma interferência de sinal. Porém, à medida que o tempo passava, a voz se tornava mais nítida e perturbadora. Uma senhora idosa, Dona Maria, foi uma das primeiras a relatar o fenómeno. Ela contou que estava sozinha em casa, quando começou a ouvir um chiado assustador vindo do rádio da cozinha. Curiosa, ela se aproximou para tentar ajustar o sinal, mas foi então que a voz sombria ecoou pelos alto-falantes, fazendo seu corpo congelar de medo. Era como se a própria morte tivesse encontrado uma forma de se comunicar através das ondas do rádio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e logo outras pessoas começaram a compartilhar histórias semelhantes. Os relatos eram arrepiantes, a voz sussurrava nomes, falava sobre eventos futuros e até mesmo fazia ameaças direcionadas a determinadas pessoas. Aos poucos, a paranoia tomou conta das vítimas e a cidade mergulhou em um clima de horror e desconfiança. As autoridades foram acionadas, mas elas também encontraram dificuldades em explicar o fenómeno. Especialistas em rádio e comunicação foram consultados, mas nenhum deles conseguiu decifrar a origem daquela voz. A única certeza era que ela não era humana. A voz parecia possuir uma força sobrenatural, capaz de invadir os lares e aterrorizar as almas mais corajosas. Os moradores passaram a evitar o uso de rádios e muitos optaram por se trancar em suas casas durante a noite, na esperança de escapar do alcance daquela voz misteriosa. No entanto, isso não foi o suficiente para deter o terror. As pessoas perceberam que a voz também conseguia se manifestar em outros dispositivos eletrónicos, como televisões e telefones. Com o avanço da tecnologia, a voz encontrou novas formas de se manifestar. Agora, ela invade as redes sociais, os aplicativos de mensagens e até mesmo os sistemas de som dos carros. Ninguém está a salvo. A voz se espalhou como uma praga, alimentando-se do medo e da apreensão dos seres humanos. Alguns acreditam que a voz pertence a uma entidade sobrenatural, uma espécie de fantasma ou demônio que encontrou o meio de se comunicar através das ondas de rádio e internet. Outros especulam que seja o produto de uma experiência científica mal sucedida, uma criação artificial que fugiu do controle dos seus criadores. Há até mesmo teorias de que a voz seja uma forma de inteligência artificial avançada, que conseguiu desenvolver sua própria consciência. Independentemente da origem, uma coisa é certa: a voz possui um poder assombroso sobre aqueles que a ouvem. Ela é capaz de penetrar nas mentes mais fortes, levando à loucura aqueles que não conseguem resistir ao seu chamado. Inúmeros casos de pessoas que enlouqueceram ou desapareceram após ouvirem a voz têm sido relatados. Até o momento, nenhum método eficaz para deter a voz foi encontrado. Alguns têm tentado bloquear o acesso à internet e desligar todos os dispositivos eletrónicos, na esperança de escapar de sua influência. No entanto, a voz sempre encontra uma maneira de se manifestar, deixando claro que está um passo à frente de qualquer tentativa de controle. Enquanto a origem dessa assustadora voz no rádio permanece um mistério, as pessoas vivem em constante medo, olhando por cima dos ombros, sempre tentando escapar de seu alcance. Quem ou o que está por trás desses sons não humanos? Será que algum dia descobriremos a verdade? Ou estaremos condenados a viver em um mundo dominado pelo terror? Uma coisa é certa: até que a resposta seja encontrada, é melhor pensar duas vezes antes de ligar o rádio à noite. Pois você nunca sabe qual voz sinistra estará esperando por você do outro lado das ondas.